Estacas de fundação, dimensionamento estrutural de estacas de concreto armado moldadas em loco. Para iniciar o nosso dimensionamento, nós vamos partir de algumas hipóteses iniciais. A primeira delas é que a estaca elas são ligadas ao bloco por meio de articulações, ou seja, esse ponto aqui de apoio do bloco na estaca, ele é uma articulação. Então, o bloco, ele não vai transmitir momento fletor para a estaca, mas isso não significa que a estaca não vai ter momento fletor. Na verdade, os momentos fletores vindos dos pilares, eles são transmitidos às estacas de forma a formar cargas pontuais, e os esforços cortantes e de momento fletor atuantes na estaca vão ocorrer devido a forças cortantes atuantes no pilar, que são essas forças aqui, força V aqui, que é a força cortante que está vindo do pilar. Então, a força normal e a força do momento fletor vão se transformar nessas cargas E1 aqui e E2. E o V aqui, que é a cortante que vem do pilar, vai se transformar nessa F1 e F2. Essa F1 e essa F2 são as cargas que a gente vai analisar e a gente vai colocar lá na nossa estaca e vão gerar esforço cortante e momento fletor na estaca. Isso funciona para duas estacas, quatro estacas, três estacas, enfim, qualquer quantidade de estacas. E depois, por fim, a gente vai supor que o solo ele é um meio elástico e então será representado por meio de molas, segundo o modelo de Winkler, que é esse modelo aqui, onde nós vamos ter a nossa estaca sendo cravada no nosso solo, né, ficando perfurada no nosso solo, enfim. Aí vão se desenvolver deslocamentos e tensões aqui no solo. E para representar esse solo, a gente vai modelar algumas molas que vão ser flexíveis, né? Vão ser meios flexíveis que vão estar apoiando a nossa estaca. Então, o início do nosso dimensionamento vai ser com um SPT. Você vai ter que ter um SPT do solo onde você está fazendo a análise, e aí, a partir desse SPT a gente vai determinar a capacidade geotécnica da estaca, e aí depois nós vamos determinar a capacidade estrutural da nossa estaca. O que que você precisa prestar atenção? Aqui nesse gráfico de SPT, nas cotas, onde está acontecendo cada um dos valores de SPT, e a gente vai olhar essa última coluna aqui, que é os últimos 30 centímetros de cravação, de cravagem dos golpes. Enfim, então aqui, nos últimos 30 centímetros, em 1 metro, foi necessário 10 golpes para poder cravar esses 30 centímetros. Já nos 2 metros, os últimos 30 centímetros precisaram de 6 golpes para terminar a cravagem do equipamento. E assim por diante. Então, vamos lá. Aqui, eu peguei um SPT de exemplo, né? Vocês vão ter o seu SPT de acordo com o que vocês definirem, enfim. No Excel, eu vou disponibilizar para vocês esse FCD das estacas de João Carvalho. O João Carvalho foi um engenheiro que pegou e fez essa planilha e ele disponibiliza gratuitamente na internet. Então tá. Aqui ele já está aberto, mas é possível que vocês tenham que pegar e ativar os macros dessa planilha para poder abrir ela certinho. Então vocês busquem como fazer isso aí. Eu vou definir aqui uma altura do fuste, né, a profundidade da minha estaca como 15 metros, mas vocês podem definir qualquer altura, a altura que vocês precisarem. Então aqui eu posso definir mais, né, 21, 22, enfim, ou menos. Tem um botão já para pegar e clicar aqui, e conforme você vai clicando aqui, ele vai alterando aqui na própria planilha. Eu vou deixar em 15 metros, porque foi até 15 metros que eu peguei o meu solo aqui. A cota do nível d'água vocês podem deixar maior que o tamanho da estaca de vocês. Não vamos nos aprofundar para situações onde a gente tem nível d'água pegando ali na estaca. Então, não se preocupe com isso aqui, coloca um nível maior do que esse tamanho, que já vai estar
Ok. Olhando aqui agora no nosso SPT, o que que a gente precisa? Na profundidade de 1 metro, eu vi que o número de golpes foi 10. Então, aqui na profundidade de 1 metro, na planilha do João Carvalho, nós vamos colocar aqui no terceiro, aqui que é o terceiro trecho, né, de 10 golpes, 10 SPT. O 2, o segundo, vocês vão deixar tudo zerado. Então, pode deixar tudo zerado e aí só pega aqui, sempre o último número que vai estar aqui no SPT de vocês. Então, na cota um foi 10 golpes, na cota 2 foram 6 golpes, na cota de 3 metros foram 6 golpes e assim por diante. Peguei e coloquei até os 15 metros, que foi o que deu aqui no meu ensaio SPT. Vocês podem colocar menos. Isso aqui vai da necessidade. Eu só quero pegar e fazer um exemplo aqui e ver qual que vai ser a resistência geotécnica dessa estaca, para daí poder fazer o dimensionamento dela na parte estrutural. Então, pode ser que vocês precisem só de 12, pode ser que vocês precisem só de 10. Isso vai da necessidade do projeto. Beleza. Agora, é aqui que vocês vão alterar e aqui ele vem automaticamente para esse terceiro 30 finais aqui. Ele vai formar aqui na planilha do João Carvalho, vai formar o gráfico, que é para dar igualzinho esse gráfico que está aqui. E você também vai precisar definir a classificação do material. Isso é importante, definir essa classificação do material. A classificação do material, geralmente, ela vem aqui logo na última coluna, e aí ele tem as cotas aqui, ó. Até 3,45 metros eu tenho uma argila arenosa. Aí de 3,45 até 10,45 eu tenho um silt arenosa. E assim por diante. Então eu fui colocando aqui os solos que eu tenho em cada camada. Então eu coloquei, aqui você vai selecionar o tipo de solo. Então, no primeiro é argila arenosa, cliquei aqui, no segundo é argila arenosa também, no terceiro é argila arenosa também. Aí, como 45 é menor do que 0,5, que seria na metade, eu deixei a argila arenosa só até os 3 metros. Não tem como você colocar 3,5, por exemplo. Então, nos 4 metros, eu já considerei que é uma silt arenosa. Tá aqui, ó, silt arenosa. E assim foi até os 10 metros, né? Como tem só 45 depois dos 10, eu deixei o resto como silt arenosa. Na verdade, nos dois, nas duas camadas próximas aqui, são silt arenosa. Então, você vai colocar silt arenosa ou silt arenoso, que, né, que tá aqui, até lá no final. Aí, nos 15, até os 15,45 foi silt arenosa. E aí, encerrou a sondagem. Então, eu coloquei aqui o tipo de solo e o SPT que eu vou utilizar. Beleza. O SPT você não vai mais utilizar. Pode fechar. Agora, vamos lá. Feito isso, feita essa configuração, você vem aqui do lado e vai configurar qual que é a tua moldagem da tua estaca. É moldagem LOL ou é pré-moldada? Você vai ter que definir isso. A minha aqui, no caso, vai ser moldagem LOL. Qual que é o tipo? Ela pode ser Strauss, escavada, estecão, pilotada, enfim, tem várias situações aqui que o João deixou configurado. Eu vou deixar escavado. A geometria, ela vai poder ser quadrada ou circular. Eu vou deixar circular. Vou colocar o diâmetro de 30 centímetros. E aqui automaticamente ele calcula a área e o perímetro para estar. Agora, você pode clicar aqui numa dessas opções, método AOC Veloso ou método Decur Quaresma, ou você pode gerar um PDF também do método AOC Veloso e do Decur Quaresma. Vamos gerar um PDF aqui, que vocês vão ver o que vai acontecer. Vou clicar aqui, uma cópia do PDF foi gerada. Onde que foi gerada? Foi gerada na mesma pasta onde se encontra essa planilha. Então, a minha planilha está aqui, ó, numa pasta chamada Estacas, e ele automaticamente criou aqui um PDF dos,
da resistência ali, né, do método Decur-Quaresma e do Alck Veloso também. Então, pode fazer isso para os dois, para você ter uma comparação. Agora, o Decur-Quaresma, você dá OK e ele automaticamente já abre também, então tem os dois abertos aqui. E aí você vai verificar. Ah, lá no seu dimensionamento do bloco de 4 estacas, por exemplo, você viu que a estaca ela vai ter uma solicitação nela de 200 kN. Tá, 200 kN, beleza. Então, com 200 kN, eu preciso no mínimo aí 200 kN de resistência da capacidade geotécnica. Então, aqui, você teria que pegar pelo menos uma estaca que tiver uma altura, né, da sua estaca que tivesse uma resistência maior ou igual a 200 kN. Então, aqui, ó, eu tenho 250,43. Esse 250,43 vai dar lá nos 12 metros. Então, eu poderia ter uma estaca de 12 metros que atenderia a minha necessidade. Isso, pelo método da Alck Veloso. Agora, vamos ver o Decur Quaresma. Aqui no Decur Quaresma, já ele diz que se eu pegar aqui, ó, 208, eu teria uma profundidade de 8 metros. Em geral, o Decur Quaresma dá mais resistência do que o Alck Veloso aqui. Isso aqui depende do solo também. Mas o que que eu aconselho? Ou você pegue uma média entre os dois métodos, ou você assume um dos dois métodos, você como engenheiro vai poder assumir isso. Eu assumiria o valor da pior situação, que é a que vai dar mais profunda. Então, seria do AOC Veloso aqui. Eu colocaria esse 250, tanto que aqui no Decor Quaresma eu também não pegaria esse 208 aqui de resistência total da estaca. Eu já pegaria ou esse de 226 ou de 267, para ser um pouquinho mais aí, para ter uma folguinha. Então, mesmo com 226 kN de resistência, eu teria que escavar só até 9 metros, o que é menor do que esses 12 aqui do Alck Veloso. Eu pegaria do Alck Veloso, vocês que decidam aí que vocês vão pegar. Como exemplo, eu peguei essa pior não, essa situação onde eu tenho uma resistência da minha estaca de 555,77 kN. Por quê? Porque pode ser que eu precise lá, a estaca do meu bloco deu uma solicitação de 500 kN de solicitação. Então, eu vou pegar uma situação aqui onde eu tenho mais que 500. Então, como exemplo, eu vou pegar essa de 555,77. Com essa resistência aí, eu preciso escavar até 15 metros. Na verdade, não é com essa resistência, né? Com 15 metros de profundidade, a minha estaca, ela vai ter uma carga admitida ali de 555,77 kN. Com isso, agora, eu vou lá no MathCAD, no MathCAD e vou fazer algumas considerações. Então, eu tenho aqui os dados do meu pilar, que vão ser o quê? Basicamente, os esforços que vão estar atuando nele. Então, aqui eu tenho uma força normal de menos 875 kN de compressão. Eu tenho um momento em X de 80 kN vezes metro, um momento em Y de 50 kN vezes metro, e uma força cortante agora, duas forças cortantes em X 50 kN e em Y 30 kN, para representar essa força que está aqui, que vai me gerar essas forças F1 e F2 aqui. A estaca, mesma coisa que eu defini lá antes. Eu vou definir ela como tipo escavada. A capacidade de carga geotécnica dela vai ser aquela 555,77 que eu acabei de determinar. O comprimento total dela vai ser 15 metros. E o diâmetro da estaca vai ser 30 centímetros, como eu já havia determinado. Calculei a área da estaca, porque eu vou precisar lá na frente. O bloco de coroamento. Eu disse que é um bloco com 4 estacas. Então, o espaçamento entre as estacas vai ser 3 vezes o fio da estaca, que vai ser no mínimo 90 centímetros. Eu adotei como 10 centímetros. Isso já vem do projeto do bloco que vocês já fizeram. Essa etapa vocês já fizeram o dimensionamento do bloco. Aí, reações das estacas. Aquela força ali, F1 e F2, é essa força aqui que eu estou determinando como V, certo? Aí, o que acontece? Na definição
das cargas, eu vou ter lá no meu bloco, esse é um bloco quadrado, assim, e aí eu vou ter uma força do pilar que vai estar aqui em X e uma força do pilar que vai estar aqui em Y. Quando chegar aqui na estaca, essas duas forças também vão estar atuando, uma em X e uma em Y, aqui na minha estaca. Só que não é interessante eu pegar X e Y. Eu tenho que pegar uma resultante dessa força. A resultante vai ser uma força inclinada, assim, ó, que vai ser uma força que vai ser resultante dessas duas forças que vão estar atuando na estaca. Se eu tenho quatro estacas, essa força que vem do pilar, tanto em X quanto em Y, vai dividir em quatro. Então, aqui, sobre a estaca, eu vou ter um quarto dessa carga VY e um quarto dessa carga VX. E a resultante dessas duas cargas vão ser uma carga inclinada aqui, só para eu poder fazer o meu dimensionamento de uma forma mais é, rápida, para não ficar considerando em X e em Y ao mesmo tempo. No final, a gente vai ter que fazer uma resultante do mesmo jeito. E qual que é essa resultante? Essa resultante vai ser o quadrado de fx ao quadrado mais de vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Isso aqui, se vocês lembrarem, nada mais é do que Pitágoras, tá? Então, a força V, que é essa mesma força 1 e 2 que está atuando aqui na minha estaca, vai ser igual a essa raiz da soma dos dois quadrados. Então, eu sei que a resultante de força cortante que vai estar atuando na minha estaca não, desculpa. Essa aqui é a resultante no topo do pilar já. É como se eu tivesse, antes de trazer essas duas cargas para cá, eu vou trazer ela já no sentido da resultante. Então, aqui vai ser 58,31. Essa 58,31 já é, então, a resultante dessas duas aqui, ó, de 30 e de 50. Para determinar o FH, então, que é a força horizontal que vai estar atuando em cima da minha estaca, no topo da minha estaca, vai ser simplesmente o V, que é a cortante, dividido pelo número de estacas. Então, aí sim, né? Um quarto dessa força total aqui vai para cada uma das estacas, que vai dar 14,58 quilonewtons. Delimitei, então, qual que é a força horizontal que está atuando no topo da minha estaca. Agora, a gente tem que verificar qual que vai ser a força horizontal que vai estar em cima de cada uma das estacas, porque eu tenho momentos fletores atuando, então eu preciso levar em consideração tanto a força normal quanto o momento fletor. E o momento fletor, ele precisa desse valor de distância entre as estacas para a gente poder calcular ele. Então, primeiro de tudo, eu defini o peso próprio do meu bloco. Se você já fez o cálculo do bloco e já sabe qual que é a geometria certinha, esse peso próprio aqui, então, você já vai ter esse valor. Você não precisa calcular como eu calculei aqui. Eu disse que o peso próprio vai ser 10% da carga normal, que é aquele camagem que a gente sempre utiliza para determinar a força normal, a força do peso próprio. Então, aqui eu vou ter de peso próprio menos, porque é um valor negativo, né? Vai de baixo para cima, 87,5 quilonewtons. A reação devido aos esforços normais, então, no topo da estaca vai ser a força normal mais o peso próprio dividido pelo número de estacas. Então, cada uma das estacas, devido às forças que são normais, são gravitacionais, assim vamos dizer, e normal do pilar, vai ser de 240,63 quilonewtons. Agora vamos devido aos momentos fletores. Isso aqui vocês já viram também. Para distribuir esses momentos fletores, eu preciso pegar agora aqui as coordenadas de cada uma das estacas, na direção X e na direção Y, levando em consideração sempre que o ponto 00 é aqui no centro de gravidade do pilar, ou no centro de gravidade do bloco, né, que eles vão coincidir. E aqui a gente vai fazer que nem igual a um plano cartesiano. Y para cima é positivo e x para a direita é positivo. Y para baixo é negativo e x para a esquerda é negativo. Então, aqui a estaca 1, ela vai ter uma coordenada x1 aqui,
que vai ser menos E dividido por 2. Por que E dividido por 2? Porque é o espaçamento entre as estacas, que é a distância entre uma estaca e outra. Só que se esse bloco aqui for dimensionado bem simétrico, como ele está aqui, né? Então, vai ser só a metadinha de cada um dos espaçamentos. Então, na direção X é negativo, porque está para a esquerda, e na direção Y é positivo, porque está para cima. Então, isso eu fiz para cada uma das estacas. Não vou passar isso aqui um por um, porque vocês já viram isso aqui no dimensionamento do bloco sobre 4 estacas. Fiz isso para todas elas, tá? Estaca 1, estaca 2, estaca 3 e estaca 4. Aí, a gente precisa dessa somatória dos quadrados das coordenadas, que nada mais é do que o quadrado do x1, o quadrado do x2, o quadrado do x3 e o quadrado do x4. Soma tudo isso e me vai dar aqui uma somatória do x ao quadrado. E a mesma coisa para o y. Quadrado do y1 mais o quadrado do y2 mais o quadrado do y3 mais o quadrado do y4. Como aqui é todo mundo simétrico, esses dois valores deram igualzinho. Para definir, então, a reação devido ao momento fletor, o que a gente tem? Eu coloquei aqui, ó, reação do momento x na estaca 1. Então, vai ser o momento x vezes a distância y dividido pela somatória dos quadrados y. O que é isso, prof? Aqui, ó. Isso aqui está representado como é representado na regra da mão direita. Sempre que tiver um momento fletor sendo representado por essa setinha dupla aqui, significa que isso aqui está sendo válido a regra da mão direita. Então, se você pegar a regra da mão direita, direcionar o seu dedão aqui na seta, seus dedos, o restante dos seus dedos vai estar apertando aqui F3 e F4, e quando ele rodar, ele puxa F1 e F2. Então, F3 e F4 comprime por MX, e estaca 3 e 4 comprime pelo momento X, e estaca 1 e 2 traciona pelo momento X. Isso aqui é a representação do momento positivo, tá? Porque no momento positivo, os momentos positivos, eles coincidem com o efeito com o plano cartesiano. Porque daí, tudo abaixo de x é comprimido, é negativo. E aqui, tudo acima de x é tracionado, que é o lado positivo aqui do meu y. E aí sempre vai ser isso. O momento x provoca um efeito em y e o momento y provoca um efeito em x. Por isso que aqui é mx vezes y. E aqui, quando eu vou determinar o efeito do momento y na estaca 1 ainda, vai ser o momento y. Deixa eu dar um zoom aqui. Vai ser o momento y vezes x1 dividido pela somatória do x ao quadrado. E isso a gente vai fazer para cada uma das estacas. No final das contas, o que eu preciso? Eu preciso da resultante, eu preciso da soma das duas. Então, a reação de momento na estaca 1 vai ser a somatória da reação de momento x na estaca 1, mais a reação do momento y na estaca 1. Vejam que na estaca 1, nós tivemos o mx tracionando ela e o my comprimindo ela. Se nós analisarmos aqui, estaca 1, o mx comprime 3 e 4 e traciona 1 e 2. Então, tração na estaca 1. E o my comprime 1 e 3, enquanto traciona 2 e 4. Então, aqui, compressão na estaca 1. A pior das piores situações vai ser aqui no caso onde eu tiver mx e my tracionando a estaca e mx e my comprimindo a estaca. Então, se nós analisarmos, a estaca 3 ela vai ser comprimida por mx e ela também é comprimida por my. Então, é a pior situação de compressão. Enquanto a estaca 2, ela vai ser tracionada por mx e tracionada por my. Então, ela vai ser a pior das piores situações para
para tração. Então, vamos lá. Vamos ver se isso é válido mesmo. Estaca 2, eu tive uma reação de 65 quilonewtons, é maior do que ali na estaca 1. E na estaca 3, eu tive uma reação negativa, ou seja, de compressão de 65 quilonewtons. E se eu for olhar a estaca 4, ela tem também uma compressão, só que é de 15 quilonewtons. Então, foi exatamente o que eu falei ali antes. Estaca 2 tem a maior tração, devido ao momento fletor. E estaca 3 tem a maior compressão, devido ao momento fletor. Feito isso, agora a gente determina as reações máximas no topo das estacas. As reações máximas no topo das estacas vai ser RE1, então, vai ser a reação devido à força normal, mais a reação devido ao momento fletor. Isso me dá menos 225,63 quilonewtons, ou seja, compressão na estaca 1. Na estaca 2 também resultou numa compressão, só que menor do que na estaca 1. Por quê? Porque o momento fletor ele estava tracionando tanto x quanto y, momentos, eles estavam tracionando a estaca 2, o que significa que é a estaca que vai estar mais aliviada. Já na estaca 3, a gente pode ver que foi a pior situação de compressão, porque além de ter compressão devido à força normal, teve as duas compressões lá devido ao momento x e momento y. Os valores da estaca 4 e da estaca 1 são valores intermediários. O que eu preciso aqui agora? Ah, sim. E essa metodologia que a gente está fazendo, ela pode sim ser empregada para estacas tracionadas, mas no conteúdo que a gente está vendo, que é de método de bielas e tirantes para o dimensionamento dos blocos, sempre, sempre, sempre a estaca vai ter que estar comprimindo. Se a estaca estiver sendo tracionada, o método não pode ser aplicado. Esse método em específico pode se aplicar, da estaca pode ser aplicado para a estaca comprimida e tracionada. Mas como a gente está vendo o conteúdo de bielas e tirantes nos blocos, então esses quatro valores aqui vão dar comprimidos obrigatoriamente, tá? Só para vocês ficarem ligados nisso. Aí a reação de compressão máxima no topo da estaca, eu coloquei aqui em módulo só para eu ter um valor sem sinal, né? Vai ser o maior dos valores entre o módulo de R1, módulo de R2, RE3 e RE4. Como esperado, né, deu 305,63 kN, que é na estaca 3 aqui que a gente viu que vai ser a pior situação de compressão. Feito isso aqui, o que você precisa? Você precisa garantir que a resistência, a força de resistência geotécnica aqui da estaca seja maior do que a força solicitante. Então, quando a nossa força resistente, né, da minha estaca foi 555,77 kN, e esse valor é maior que a reação máxima nas estacas, então eu posso prosseguir meu cálculo, certo? Se desse menor, você tem que pegar e adotar uma estaca diferente, ou aumentar o comprimento dela, ou aumentar o diâmetro dela, enfim. Lembrando que toda essa parte de cálculo aqui de reações, você já vai ter, porque você já fez lá o dimensionamento do bloco. Então, dessa parte aqui, onde eu tenho reações normais na estaca, até lá embaixo, onde eu verifico a capacidade lá da minha geotécnica da minha estaca, é para você ter já pronto, certo? Aí o que que você vai ter? Você já vai, na verdade, você vai ter definido uma força resistente da tua estaca tal que fosse maior do que essa força solicitante. Ótimo, fiz isso. E agora? Agora vamos pegar e determinar os esforços na estaca. Os esforços na estaca, a gente vai criar um modelo de estaca no F2, representando o solo como molas, e a gente vai adotar o modelo de Winker, que é o modelo que eu já vou mostrar para vocês, para representar esse solo. As molas, elas vão ser calculadas com o auxílio de uma tabela. Essa tabela eu vou disponibilizar para vocês também. Na verdade, é uma planilha com tabelas. Eu vou disponibilizar ela para vocês, certo?
E o nosso objetivo é determinar não, é modelar a nossa estaca dessa forma aqui. Então, eu vou ter minha estaca. Esse lado aqui é um lado que eu fiz um teste, eu vou mostrar para vocês uma outra situação, mas foca nessa aqui. Eu vou ter a minha estaca com um comprimento aqui de 15 metros, que é o comprimento que eu defini. No topo da minha estaca, eu tenho aqui as cargas, que eu acabei de definir. Então, aquele 14,58 quilonewtons. 14,58 quilonewtons é a força horizontal que a gente calculou anteriormente aqui no MathCAD. É só aqui que vocês vão usar a força cortante, tá? Então, 14,58. E a força de compressão, né, na estaca é esse valor da reação máxima aqui que a gente definiu agora também. E para cada distância aqui na minha estaca, nós vamos ter uma mola com um coeficiente de mola que vai depender do tipo de solo, e vai depender do solo e da profundidade onde você está considerando esses apoios aqui. Isso aqui se chama discretização. A gente vai discretizar a nossa estaca em distâncias específicas, que aqui no caso vão ser 1 metro. De 1 metro em 1 metro, você vai colocar uma molinha, ó. Todos eles têm 1 metro. De 1 metro em 1 metro, a gente vai colocar uma molinha para representar o solo. A primeira mola, ela vai ficar a 50 centímetros do topo. Já vamos ver por quê. E a última mola vai ficar a 55 centímetros da base. Já vamos ver por que isso aqui. Então tá, vamos lá. O que que eu vou ter que fazer? Primeiro de tudo, você pode ir determinar o valor desses K aqui, dos valores da mola. Os valores da mola aqui, ó, no F2, se eu venho aqui em suporte, né, que são as condições de apoio, você vai selecionar aqui, ó. A gente sempre usa, geralmente, né, ou free ou fixo. Mas esse fixo aqui é um apoio rígido, então ele não tem flexibilidade. Se eu quero um apoio com flexibilidade, eu vou ter que colocar nessa última coluna aqui, ó, de string. E aí, na direção X aqui, nós temos um KX, você clica no KX e vai aparecer essa opção aqui, ó. Bem aqui assim no KX vai aparecer um valorzinho zero que indica que você pode editar. Então, por exemplo, vou colocar uma molinha aqui no topo só para mostrar. Eu tenho um K de X aqui, que vai ser esse KX, que é uma unidade de quilonewton por metro de 1000, por exemplo. Aí você vai lá no ponto onde você quer aplicar essa mola e aplica ela. Aqui ficou bem em cima da força. Mas ela tá aqui, ó. Tá aqui a molinha e o valor dela é 1000. Eu não vou trocar essa aqui minha, porque senão vai lascar tudo com minha modelagem. Certo. Então, onde que a gente vai encontrar esses K? Esses Ks, que são cada mola, que é a flexibilidade do solo, você vai utilizar esta tabela aqui, essa planilha aqui, que é a planilha que eu até coloquei na frente dela o númerozinho 3, K, mola, estacas. O que que o Winker propôs? Ele propôs que a gente pode analisar o comportamento de uma estaca considerando que o solo ele é representado por molas, certo? Essas molas, elas vão estar distantes entre elas em um delta Z aqui. Esse delta Z é a discretização do modelo. Então, você pode colocar delta Z como 1 metro, como 50 centímetros, como 30 centímetros, como 2 metros, isso depende da necessidade. Vê que no meu modelo aqui, eu defini esse delta é a distância entre as molas, de 1 metro. Só a primeira que fica diferente é a última que fica diferente, mas é de 1 metro. O que que manda nisso aqui? Basicamente, o tamanho da sua estaca. Ó, eu tenho 15 metros de estaca.
Então, eu tive várias molinhas ao longo do comprimento dela, o que me dá uma segurança de que o valor vai estar muito próximo da realidade. Agora, imagina que você tem uma estaca de 3 metros de comprimento. Com 3 metros de comprimento, ó, daqui até aqui, quantas molas teria? Uma, duas, três. São poucas molas para representar o solo. Então, aí já não seria mais interessante usar a distância entre as molas de 1 metro. Seria mais interessante usar, por exemplo, de 50 em 50 centímetros ou de 20 em 20 centímetros. Aí você vem aqui no F2, pega um nó, ativa aqui o grid, né? Quando você for definir aqui o valor, vou ensinar vocês a lançar certinho, mas enfim. Aí deixa o Y aqui de 50 em 50 e coloca snap, né? E coloca um nozinho intermediário. Em cada nozinho intermediário aqui, você vai colocar um novo apoio de mola, certo? Então é isso. Esse delta aí é um valor que você vai ver como que vai ser a tua necessidade. Com estacas bem longas, de 1 em 1 metro, tá sucesso. Beleza, vamos lá então. E como que eu vou determinar? E aí, sim, aí ele fala aqui que eu tenho que pegar e multiplicar também por um coeficiente dependendo do solo, médio ali do solo. Como que vai ser isso então? Eu vou ter aqui na minha planilha valores de M. M é um coeficiente relacionado ao solo. Esse M, ele é um valor que alguns autores já fizeram ensaios e fizeram algumas metodologias e chegaram a esses valores que estão aqui do lado, certo? E na literatura só tem para areia e para argila. Então, basicamente, você vai ter que ver qual que é a predominância no teu solo. Ele é predominantemente arenoso ou é predominantemente argiloso? Isso não significa que seja é, no. Não significa que você vai ter que colocar tudo areia ou tudo argila, mas a cada metro de profundidade, que é o que geralmente tem no SPT, ele vai ter lá a descrição se é um solo silt argiloso, silt arenoso, enfim. E aí você vai ter que fazer uma média aí e ver qual o valor que você vai determinar. Mas enfim, essas duas tabelas aqui são padronizadas, são da literatura. Ok. Este valor de M aqui, ó, vejam que ele depende do tipo de solo e depende do SPT. Então, você vai precisar aqui também lá do seu SPT. E aí, vamos lá. Aí, nesse meu caso, o que que eu fiz aqui? Fui preenchendo aqui a minha planilha. Eu preenchi a profundidade Z, né, que é a altura onde vai estar minhas molinhas. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, até o tamanho que eu quero lá a minha estar, que no caso aqui foi 15 metros. Depois, daqui, deixa eu só abrir o SPT aqui novamente. Depois, lá do SPT, né, no ensaio SPT, eu vou pegar e preencher os mesmos valores que eu preenchi lá para determinar a capacidade geotécnica da minha estaca. E agora eu vou pegar aqui, ó, e vou verificar se ele é argila ou se ele é silt. Então, no primeiro aqui, argila arenosa. A argila está dentro da tabela de areia, da planilhazinha aqui de areia. Desculpa, não. É, argila arenosa, sim. A argila é argila e areia é areia. Geralmente, esse primeiro aqui, ó, esse primeiro nome é o que define qual que é a predominância do solo. Então, nesse primeiro instante aqui, a gente poderia considerar que a nossa estaca, ela está no meio que é argila, até os 3 metros. E depois, ela está silt argilosa, arenosa. O silt que está dentro da argila, tá?
O silt está dentro da planilha de argila. Aqui, silt. Então, os primeiros 3 metros eu vou dizer que é argila. E os próximos, ó, silt arenosa. É isso aí. Então, os 3 primeiros metros é areia, é argila. E todo o resto meu vai ser areia. Então, aqui eu vou mudar para argila, argila e argila. Os 3 primeiros. E todo o resto eu coloquei como areia. Aí nessa planilha eu deixei para ele buscar automático, ó. Eu coloquei aqui, vou fechar já o SPT que a gente não precisa mais. Eu coloquei aqui para ele buscar que se essa coluna, os valores que estão nessa coluna aqui, C, for areia, ele vai procurar na planilha de lá, de cá, essa aqui. E se for argila, ele vai pesquisar lá do outro lado. E se você colocar errado aqui o nome, ele vai dar um erro. Então, ele colocou aqui, ele já buscou os valores aqui do valor M, que é o coeficiente que depende desse tipo de solo. Beleza. Agora a gente vai calcular o coeficiente CRH. O coeficiente CRH é o coeficiente de reação horizontal. Esse coeficiente de reação horizontal, ele depende só da profundidade da sua molinha, onde você está analisando, e daquele coeficiente M. Então, aqui não tem segredo. É profundidade vezes M. E assim ele está fazendo para cada um das profundidades aqui. Agora, o que a gente precisa é o KH, que é o valor que vai entrar aqui, ó, no KX nosso. Esse valor, ele vai ser o quê? Ele vai ser o coeficiente de reação horizontal vezes uma área. Essa área aqui é a área de projeção do solo, assim vamos dizer. Já vou mostrar como a gente vai fazer. Então, aqui você também vai ter definido anteriormente os dados da sua estaca, que vão ser o quê? O φ da estaca, que é igual a 30 centímetros, ou 0,3 metros. O ΔL, que é a distância entre as estacas aqui, que também forma a distância aqui entre trechos que você está analisando. E isso. Eu defini aqui como 1 metro. Se quisesse definir igual a 0,5 centímetros, você pode. Mas para definir 0,5 centímetros, aqui tem que estar discretizado em 0,5 também. Então, aqui tem que ser 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante. Então, aqui, colocando igual a 1, fica compatível com os SPTs que a gente já está analisando, com as cotas de SPT que a gente está analisando. E aí, acontece que esse solo, quando ele interagir com a estaca, ele vai interagir de forma que ele vai ter um contato com a estaca em projeção, assim, que vai ser igual ao diâmetro da estaca. Projeção, imagina um objeto que vai incidir sobre ele a luz, e aí você vê o que vai formar a sombra dele. Essa sombra vai ser justamente o contorno do objeto. Então, por isso que eu cortei aqui a minha estaca no meio, para mostrar que a projeção aqui de contato do solo com a estaca, que vai ser o próprio diâmetro da estaca. Então, a área de contato para cada uma das molinhas que a gente vai considerar vai ser igual ao ΔL vezes o diâmetro da estaca. Então, aqui deu minha área de contato. Com isso, eu calculo, então, o meu KH. Esse KH vai ser o coeficiente de reação horizontal vezes a área aonde a estaca vai estar em contato com o solo, certo?
E assim a gente vai fazer para cada um desses valores aqui. Eu já deixei aqui calculando automático, então o que vocês vão precisar mudar basicamente é esse nome aqui e profundidade, talvez. Às vezes vocês podem colocar, deixar a profundidade igual, só muda para mais ou menos valores aqui. E o SPT. Vão precisar também entrar com o diâmetro da estaca. Da TL, vamos combinar deixar todo mundo com 1 metro, tá? Tranquilo. E aqui é a capacidade de carga, né, da estaca. Eu tô dizendo aqui que essa capacidade é lateral, ou seja, ela está sendo resistida pela estaca somente pelas laterais e não pela ponta. E o comprimento total é igual a 15 metros. Tá. O KH, ele vai sair em tonelada força por metro, aqui, por causa desses parâmetros aqui nas tabelas que tem, que eu encontrei como quilograma força por metro quarto. Então, vai sair tonelada força por metro quarto, desculpa. Então, aqui vai ser em tonelada força por metro. E para transformar, para a gente colocar lá no F2, eu coloquei tonelada quilonewton por metro. Esse valor QV aqui é um valor que eu coloquei para vocês verem uma coisa. Mas vamos primeiro ver esse KH, certo? Fez o valor de KH, vai lá pro Punch. No Punch, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma linha, vai deixar o snap ligado, vai colocar comprimento total da sua estaca, aqui no caso, 15 metros. 15 metros, eu sei porque estava aparecendo bem aqui assim. Aí, no primeiro, você vai deixar 50 centímetros. Depois, os próximos, vai ficar de 1 em 1 metro. E assim por diante. Você vai fazer isso para toda a estaca. A primeira, o primeiro trechinho vai ficar como 50, que é justamente o que está aqui, ó, nesse desenho. Vocês pararem para analisar, ó, o primeiro ponto de apoio da molinha, que é esse ponto aqui, ó, ele fica a metade do delta do topo da estaca. Então, por isso que aqui é meio. Esses pontos X aqui são os pontos onde vai ter uma mola que vai ser representado por esse KH aqui que a gente acabou de calcular. Esse KH aqui. Aliás, do quilonewton, né? Esse aqui. Então, você vai fazer assim. Modelo. Aí, depois você vai lá e determina o material. Aqui eu defini como concreto, mas vai vir novo. Vai dar um nome. Vai colocar aqui concreto isotópico. Então, vai criar. E aí, pronto, está criado o seu material. Não precisa nem alterar isso aqui, tá? Não vou usar esse, vou excluir. E aí, você vai vir aqui na seção. Vai criar uma seção. Aqui vai ser de 30 centímetros, no caso. Coloca aqui em círculo. Círculo. Done. Coloca o tamanho aqui do seu círculo, o diâmetro dele, que é no caso ponto 3. E aí você pega, seleciona a sua estaca e aplica aqui a geometria. Não vou usar essa geometria, vou deletar isso aqui. Vou deletar isso aqui. E o meu aqui já está com diâmetro de 30 centímetros. Aí, como o meu tava areia lá antes, eu acho que vai estar diferente aqui as minhas molas. Vamos ver o que aconteceu aqui. Como eu tinha colocado areia no lugar de argila, vou introduzir a primeira molinha aqui, então. A primeira molinha, ó, ela é essa mola aqui de 1 metro de profundidade, mas ela vai ficar a 50 mesmo. É isso mesmo. Aí você vai vir aqui clicar nela, na molinha, vai vir aqui em apoio,
vai ativar aqui o spring, que é a mola, e vai colocar aqui igual a 1.300 kN por metro. Cuidado com a unidade de medida. 1.300. E vai aplicar. Aplicou, ó, a molinha apareceu aqui com aquele K. A segunda molinha, ela é 1.800. Então, eu vou aqui, clico no nó. De vocês vai estar assim, ó. Só um nozinho. Aí você vem aqui, né? Coloca o KX, coloca 1.800, seleciona o nó e aplica. A terceira é 270, 2.700. Então, esse aqui vai ser 2.700. A próxima deu 2.785. Daqui para baixo, ó, tá tudo igual ao que eu já tinha feito, porque a minha, porque eu já tinha configurado tudo igual tá aqui na planilha. Então, é isso que vocês vão fazer. Modela a tua estaca de acordo com esses coeficientes de mola que estão aqui, certo? Aqui não precisa mais desse arquivo. Ah, sim, aqui. Esse QV aqui é para representar o quê? A resistência lateral da minha estaca. Veja só, se a minha estaca, no total, ela está resistindo a 55,77 kN, então, a cada metro de estaca, que vai ser essa resistência aqui dividido pelo comprimento, ela vai estar resistindo a 37,05. É claro que o solo não vai se comportar assim de forma tão homogênea. Na verdade, as primeiras camadas não pegam tanto a resistência quanto as últimas camadas. Então, isso aqui é meio que falho. Mas por que que eu fiz isso aqui? Para mostrar o seguinte, ó. Esse Q vertical aqui é uma força vertical que eu posso considerar aqui, ó, na minha estaca, que vai representar justamente essa resistência do solo. É uma força uniformemente distribuída, ó. Eu venho aqui em carga distribuída, cliquei QV, em vez de eu pegar e colocar a carga em X, eu coloco na horizontal, na vertical, que é o Q? Y. E aí tá aqui. Beleza, fiz todas as minhas considerações aqui. Agora, vamos determinar a minha. Aqui ficou uma coisa diferente. Essa primeira é 1.800, né? A terceira é 2.700 aqui. Eu não tinha alterado essa aqui de cima. Essa aqui do lado. 1.800. E aqui, 1.300. Pronto, os dois modelinhos estão certos. Aí tá, fiz esses dois modelos, agora olha só. Você vai conseguir determinar, por exemplo, o esforço normal atuante na estaca. Esse esforço normal atuante na estaca, olha só. Se você não leva em consideração a resistência lateral da sua estaca, a carga vai toda lá para baixo no apoio. Aí, ó, nós podemos verificar aqui as reações no apoio, que vai dar justamente 305,63 kN, que é a força que está lá em cima. Aquela força que está lá em cima. Isso significa que toda a estaca vai estar sob compressão. Mas na realidade, é mais ou menos assim que acontece, na verdade. Na verdade, não assim, né? Porque aqui em cima ele não pega tanta resistência, vai ser ele mais uma barriguinha, assim. Mas qual que é a história, né, aqui? É que lá no final, na ponta da estaca, é para sobrar pouca carga para ela ser absorvida. Então, na realidade, seria mais ou menos assim que funcionaria o comportamento da estaca. Mas isso não muda em nada
o comportamento, por exemplo, do momento fletor, que é o que a gente quer analisar aqui. Eu vou apagar não, eu vou ocultar os apoios e as reações. Pronto. Isso não vai alterar em nada. Oxi, era resultado. Isso não vai alterar em nada o momento fletor máximo que vai estar atuando sobre a minha estátua. Aqui, certo? Então, isso não vai mudar muito, nem é importante. O que que eu quero que vocês vejam aqui? Vejam que, modelada a estaca, tudo com aquelas molinhas, eu tenho um comportamento que a gente vai determinar que é um comportamento teórico, né? Que é esse comportamento que a gente não vai considerar a reação, a gente não vai considerar a, a distribuição de carga ao longo do comprimento da estaca. A gente vai considerar que ela está totalmente livre aqui em Y. Não precisa modelar isso aqui não, mas é só para vocês verem que na realidade seria uma coisa mais ou menos parecida com essa. Vamos considerar que ela está totalmente, toda ela está comprimida. E o que a gente precisa tirar daqui é momento fletor e esforço cortante, basicamente. Na verdade é um momento fletor, porque esforço cortante vocês vão ver que vai ser igualzinho a reação horizontal. Então tá. A força normal, você vai capturar daqui e pegar a força normal. Veja que a força normal vai ser exatamente igual à reação lá máxima na estaca. Se eu considero o solo, né, a distribuição da tensão no solo ao longo do comprimento da estaca, e não deixando a resistência de ponta absorver tudo, eu vou ter vários valores aqui. E aí vai chegar um ponto em que, por exemplo, vai dar uma armadura mínima, ou que nem vai dar armadura no concreto, porque a resistência é, a solicitação é bem pouquinho. Mas vamos deixar esse aqui, esse máximo aqui. Depois disso, vai e analisa a força cortante. A força cortante, vocês podem ver que ela varia ao longo do comprimento da estaca. Ela varia nos primeiros metros e depois ela tende a zero. Vou ocultar aqui vou ocultar os apoios. Ela varia e depois tende a zero. E isso acontece para os dois modelinhos, ó, considerando ou não a resistência lateral ali da estaca. Então aqui você pode ver que a cortante máxima é justamente a cortante aqui no topo. E é justamente o valor da força horizontal que a gente está considerando, que é 4,58. Então essa aqui é a sua cortante máxima, vai ser a sua cortante que você vai utilizar para fazer o cálculo dos estribos. E o momento fletor ele acontece logo abaixo ali, alguns metros abaixo do topo da estaca. E aí, nesse caso aqui, o momento fletor máximo foi 12,79. E é esse momento fletor aqui que a gente vai utilizar para fazer o cálculo da armadura da estaca. Considerando a carga, a reação lateral da estaca, deu 12,79 também. Feito isso, outra coisa que a gente tem que analisar agora. A gente tem que analisar aonde que o momento fletor se torna nulo. Por quê? No ponto em que o momento fletor se torna nulo, é o ponto onde a gente não precisa mais colocar armadura na estaca. Então, a NBR 6118 e a 6122 fala que a gente tem que colocar armadura em todo o trecho onde tem momento fletor atuando na estaca. E aqui, pela análise, vai dar mais ou menos aqui nesse ponto. Vou pegar aqui uma cota, 6,50, só confirmando. Deu mais ou menos aqui. Então, eu preciso armar minha estaca até 6,50, conforme o momento fletor aqui. Não preciso armar ela daqui para baixo. Então, aqui a gente define isso. Ok.
Vou salvar e vou voltar aqui agora para o MathCAD. No MathCAD, então, a gente vai modelar a estaca, né? Feita a modelagem da estaca, tu vai agora verificar os esforços, tem como determinar também o deslocamento aqui, que é a deflexão na estaca. Eu capturei aqui o esforço normal máximo, que vai ser o meu NK, vai ser igual ao meu RX, R máximo na estaca, que é o que a gente estava vendo ali. O esforço cortante máximo vai ser o esforço cortante no topo aqui da estaca, que é justamente o valor da força horizontal, que é 14,15, 14,58. E o momento fletor vai ser o momento fletor logo abaixo aqui do topo da estaca, que no meu caso tinha dado 13,60. Por que que tá diferente daqui, né? Por que que tá diferente daqui? Aqui tá dando 12,79, porque eu alterei essas primeiras três molas aqui. Eu não vou mexer nisso, não vou considerar que eu alterei isso aqui, vou deixar exatamente do jeito que eu prossegui fazer o dimensionamento. Então, sabe que você tem que pegar o máximo momento fletor que está atuando na sua estaca. E também você vai observar e vai anotar qual que é o momento, qual que é o ponto onde o momento se torna zero. Não precisa ser exatamente zero, tá? Mas é mais ou menos onde ele passa do lado esquerdo para o lado direito, onde ele fica quase zero. Então, aqui eu anotei como 6,50. Feito isso, agora você vai partir para o dimensionamento. No dimensionamento, e aqui uma observação. Esse momento ele vai ser nulo, podem observar que ele vai ser nulo sempre em mais ou menos ali uma distância 20 vezes o diâmetro da estaca para baixo. Ou seja, 30 centímetros vezes 20 dá 600. Então, em mais ou menos 600 centímetros era para ter acontecido lá o momento fletor zero. Só que eu coloquei 50 centímetros, né? Coloquei mais 50 centímetros. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer sempre. Feito isso, vamos dimensionar a nossa armadura longitudinal e a transversal. Vou começar pela longitudinal. Para calcular, então, a armadura longitudinal, a gente pode pegar e fazer o cálculo considerando a estaca como se fosse um pilar, só que sem a possibilidade de flambagem. Isso quando a estaca está totalmente enterrada. Tem casos em pontes, principalmente, em que as estacas elas não ficam totalmente enterradas. Então, nesse caso, tem que levar em consideração a flambagem e todos os outros requisitos que são estabelecidos lá pela NBR 6118. Mas para o nosso caso, como vai ser um bloco comum, aí para uma edificação comum, a gente vai considerar que a estaca está totalmente enterrada. E se ela está totalmente enterrada, então eu posso pegar e fazer o dimensionamento desconsiderando a possibilidade de flambagem. Beleza. Aí, vamos lá. Agora a gente vai pegar e alternar entre a NBR 6122 e a NBR 6118. Na verdade, a gente tem que obedecer as duas. Lá, para a NBR 6122, ela estabelece os requisitos, né? Para as estacas moldadas em loco, a gente tem que considerar a, o coeficiente de ponderação das ações igual a 1,4. Então, é o mesmo 1,4 que a gente usa lá no concreto armado, que é as forças vezes 1,4, os esforços, né, vezes 1,4. E para os materiais, muda um pouquinho. Para o aço, o coeficiente de ponderação continua sendo 1,15. Agora, para o concreto, o coeficiente de ponderação ele vai variar entre 1,6 e 5. Ou seja, você vai minorar a resistência do concreto em 1,6 ou em 5, conforme a tabela a seguir, que eu já vou mostrar para vocês. Não é mais o 1,4, tá? Aqui a gente pega e minora mais ainda a resistência do concreto. Aí você vai vir aqui nessa tabela 4, que está lá na NBR 6122, e ele vai falar aqui. Essa tabela ela continua para baixo, eu só tirei a parte que me interessava. E aí eu tenho aqui
Para estacas escavadas sem fluido, fluido é como se fosse ah, o encamisamento lá da estaca, para não ter nada de erosão do solo, enfim. Aí eu vou ver aqui. Qual que é a classe de agressividade ambiental? Eu considerei que a minha classe de agressividade ambiental era 2, certo? Então, para a classe de agressividade ambiental, um e 2, você precisa, no mínimo, ter uma resistência do concreto de 25 MPa, que é o concreto C20, C25. O coeficiente de minoração do concreto vai ser 3,1. A taxa de armadura mínima vai ser de 0,4%. E o comprimento a ser, que eu vou precisar armar, vai ser no mínimo 2 metros. No nosso caso, a gente já viu que a nossa estaca, o momento, ele zera lá em 6,5 metros. Então, o comprimento vai ser 6,5 e não 2. Mas, porque o 6,5 é maior do que esse valor aqui. Então, a norma estabelece isso também. E aqui ele tem uma observação de tensão de compressão simples atuante abaixo da qual não há necessidade de armar a estaca, que aqui é 5 metros, 5 MPa. O que é isso? Vejam que aqui a gente considerou, só com a resistência de ponta, eu tenho uma força normal atuando de 305,63 kN em toda a minha estaca. Então, não tem essa situação aqui, onde a compressão vai diminuindo com o comprimento da estaca, certo? Nessa situação aqui, se eu faço o dimensionamento desse jeito, eu vou precisar, se a tensão gerada por esse esforço for maior que 5 MPa, eu vou precisar armar a estaca ao longo de todo o comprimento dela. Mas se eu faço desse jeito aqui, eu vou ter que observar em que ponto aqui eu posso parar de armar a minha estaca para que não tenha mais aquela tensão de 5 MPa. Eu vou pegar e mostrar certinho para vocês. Mas aqui eu tenho uma variação, então aqui em algum ponto eu posso parar de armar a estaca. Aqui não. Aqui já seria uma situação que eu teria que obrigatoriamente armar toda a estaca, porque eu não tô considerando essa variação de esforço normal aqui ao longo dela. Tá. Então, o coeficiente de ponderação do aço, aqui, 1,15, isso não muda. A tensão de escoamento do aço vai ser o aço CA50, então é 500 MPa. A tensão de escoamento de cálculo vai ser a tensão de escoamento dividido pelo fator de segurança. Aí, para as estacas escavadas sem fluido, que foi essa linha todinha aqui que eu peguei, eu preciso ter um coeficiente de ponderação do concreto de 3,1, uma resistência característica do concreto mínima de 25 MPa, e é a que eu vou adotar. Então, a resistência de cálculo do concreto vai ser igual a 8,006 MPa. E o comprimento da armadura principal mínimo é 2 metros. Aí, o que você vai fazer? Vai ver lá. O L é o comprimento o comprimento de para armação, vai ser o máximo entre esse L mínimo da norma e o L onde o momento se torna zero, que no caso vai ser 6 metros. Na verdade, a gente poderia fazer ainda uma outra situação aqui. E aqui ele fala, ó, tensão de compressão simples, que é a tensão de referência aqui, é 5 MPa. Enquanto eu tiver 5 MPa de tensão de compressão na minha estaca, eu preciso armar ela. Essa é a história. Aí, vê só, tensão de compressão que vai acontecer na nossa estaca vai ser a força normal. Essa força normal de 305,63 vezes o coeficiente de segurança das ações dividido pela área da estaca. Aqui deu 6,06 MPa. Se a minha tensão de referência é 5 e a minha tensão é igual a 6, isso significa que em todo o comprimento da minha estaca eu vou ter que armar ela, porque 6 é maior do que 5. Mas a gente pode fazer o seguinte: eu posso fazer aqui e isolar o valor da minha
isolar o valor de NK, que daí vai dar o quê? Eu vou ter aqui NK, colocar mínimo, vai ser igual. Mínimo não, né? Vou colocar de referência. É. O NK de referência vai ser quem? Vai ser a minha tensão de referência, que é que vai ser que eu vou ter que comparar com essa tensão no concreto, né, de compressão aqui. A tensão de referência vezes a área da estaca, tudo isso dividido pelo coeficiente de segurança lá das ações. É isso? Pegando essa fórmula aqui e isolando o NK, dá tensão de compressão vezes a área dividido. É isso aí. Então, aqui eu teria o meu N de referência. NK de referência. Que deu 252,45 quilonewtons. Certo. Aonde, então, que eu vou ter o meu L agora de referência, né? LC.ref, vou colocar. L de compressão de referência. Vai ser lá onde tem 2,52,45 quilonewtons. Vamos lá no nosso F2, então. De novo, se você está considerando que a estaca não tem resistência lateral e está tudo sendo absorvido aqui na ponta, nós teríamos que considerar a armação em todo o comprimento da minha estaca, certo? Mas, na realidade, ela acontece mais parecido com esse gráfico aqui que eu falei, que é considerando a força ali uniformemente distribuída, que representa a resistência da estaca. Então, você vai ter que achar aqui na estaca o ponto onde eu tenho mais ou menos, né? Onde nós temos mais ou menos 252,45 quilonewtons. 252, 247, vai dar mais ou menos aqui no meio. É, normal. 252, seria mais ou menos aqui, só que ainda que eu tô com 259. E vamos ver que tamanho que dá isso aqui. Vou pegar daqui até aqui. 8,5 metros. Normal? É isso aí. A partir daqui, eu não preciso mais armar. Por quê? Porque todos os valores de esforços que estão daqui para baixo, eles são 200 e eles são menores que 252. Então, eu preciso armar até 8,50. Então, se eu preciso armar até 8,50, o que que eu tenho que fazer agora? Ó, aí eu deixei a observação aqui. Ó. Independente da atuação de flexão, deve-se armar a estaca em todo o comprimento cuja seção transversal apresente uma tensão de compressão maior que 5 MPa. Então, até 8,5 metros, a tensão de compressão que vai acontecer na estaca vai ser maior que 5 MPa. Então, eu preciso armar até aqui. Então, no final das contas, o comprimento da armadura principal, eu vou até trocar aqui na minha planilha, tem que ser o quê? O L mínimo ali estabelecido pela norma é de 2 metros, tá aqui na tabela, no mínimo 10 é 2 metros.
Só que você já viu lá em cima que o momento fletor ele atua até 6,5 metros. E aqui embaixo você viu que a compressão, né, ela vai ser maior ou igual a 5 MPa até 8,5 metros. Então aqui eu vou acrescentar mais essa verificação. Verificação não, mais essa consideração. E é isso aí. Então, eu vou ter que armar a minha estaca obrigatoriamente até 8,5 metros. Determinei, então, o comprimento da armadura. A área de aço mínima, eu coloquei aqui um AS mínimo 1, porque vão ter outras áreas de aço mínima que a gente vai ter que verificar. Então, eu coloquei 1, que é a primeira. É 0,4% da seção transversal da estaca. Então, 0,4% da área da estaca vai ser 2,83 centímetros ao quadrado. Esses são os parâmetros que a gente verificou lá na NBR 6122. Feito o cálculo da NBR, feito as considerações da NBR 6122, agora a gente tem que ir para a NBR 6118, já que a minha estaca pode ser dimensionada como se fosse um pilar, certo? E já que eu vou ter que dimensionar ela, toda a parte de dimensionamento dos elementos é, de concreto armado, a gente sempre vai ter que recorrer à NBR 6118. Aí lá na NBR 6118, ela fala o seguinte, que todo pilar com seção transversal, com seção transversal circular, ele tem que ter no mínimo 6 barras distribuídas ao longo do seu perímetro. Então, isso é a primeira regra, que eu já vi aqui e já tenho que obedecer. Então, a armadura conforme a NBR 6118 vai ser o quê? Área mínima para pilares circulares. Diâmetro mínimo da armadura, que eu considerei igual a 10 centímetros, 10 milímetros. Considerei, não, ela fala que tem que ser. O diâmetro das barras longitudinais não pode ser inferior a 10 milímetros. Então, no mínimo, eu tenho que ter 6 barras de 10 milímetros na minha estaca. Considerando isso, 6 barras de 10, eu tenho aqui diâmetro mínimo 10 milímetros. A área de aço, então, de uma barra vai ser 0,79 centímetros quadrados. 6 barras, armadura longitudinal. Então, a área de aço mínima 2, ou seja, a segunda área de aço mínima que eu tenho que fazer verificação, vai ser igual a 4,71 centímetros quadrados. Veja que 4,71 já é maior do que a recomendação da NBR 6122. Ou seja, eu já estou acima do que a NBR 6122 recomenda. E tá ok. Área de aço mínima para pilares em geral, que é a terceira verificação que eu vou fazer de área de aço mínima, vai ser 0,15%. Aliás, vai ser 0,15 vezes NK vezes o coeficiente de segurança das forças dividido pela tensão de escoamento admissível do aço. Isso está aqui, ó, no item 17.5.3.5.3, de valores mínimos de armadura para pilares. Tá aqui. Você pode consultar lá nesse item da norma. E essa área de aço mínima é 1,48 centímetros quadrados. Então, área de aço máxima vai ser 8% da área da seção transversal, né? Que vai ser 56,55 centímetros quadrados. A gente não, muito difícil chegar nesse máximo aqui. A área de aço mínima, então, vai ser o máximo entre os três valores que eu tinha pré-definido lá, pela norma 6122 e as duas pela norma 6118.
Então, a minha área de aço mínima vai ser igual a 4,71 centímetros quadrados, que vai me dar 6 barras de 10 milímetros. Agora, para fazer o dimensionamento da armadura longitudinal, eu vou utilizar o software Pcalc. É um software, o Pcalc é um software executável, que eu vou disponibilizar para vocês também, e que ele é bem facinho de mexer e ele nos auxilia a fazer a verificação de armaduras longitudinais. Então, o que que eu tenho que definir, né? Primeiro, eu tenho que definir parâmetros adotados. Eu tenho que definir alguns parâmetros como comprimento. Comprimento você vai definir de acordo com a classe de agressividade. Eu defini igual a 4 centímetros. A classe de agressividade 2, né? Acho que no mínimo é 3 centímetros, mas eu usei 4. O diâmetro da armadura transversal, eu vou dizer que vai ser 5 milímetros. O diâmetro da armadura longitudinal, eu vou começar com esse diâmetro mínimo aqui, que vai ser o de 10 milímetros. E a distância entre a face da estaca e o CG da armadura principal, que é o cobrimento, vai ser o cobrimento, né? Mais o φ T, que é da armadura transversal, dividido mais o φL dividido por 2, que dá 5 centímetros. Vou mostrar isso aqui no software para vocês. Eu preciso disso? Sim. Eu precisei dessas definições aqui só para calcular esse D' aqui, que é o que eu tenho que entrar no software. Então, aqui eu tenho o software Pcalc. Ele é bem simplesinho. O software não faz dimensionamento, ele só faz verificação, tá? Aí a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que definir aqui, ó, geometria. É essa primeira aba aqui dele. Na aba geometria, você vai ter que definir aqui a seção, no caso circular, o diâmetro, no meu caso 30 centímetros, e na geometria aqui em cima você tem que definir se é seção única, biapoiada ou em balanço. Se você colocar biapoiada e em balanço, ele vai levar em consideração a flambagem. A gente não quer isso. Coloca a seção única, que ele não vai considerar um comprimento tal aqui. Então, a minha estaca ela não vai ter flambagem. Ok. Depois, você vem aqui na parte de entrada de dados dos materiais. Na entrada de dados dos materiais, o que que nós temos? Nós temos todos aqueles valores que a gente já predefiniu anteriormente. Aqui, principalmente aqui. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o meu FCK igual a 25. O meu coeficiente de segurança do concreto não vai ser 1,4, vai ser igual a 3,1. E o aço eu não vou mexer. FYK é 500. O módulo de velocidade a gente não vai precisar. E a coeficiente de segurança é 1,15. Então tá certo. Ok. Depois a gente vem para a determinação da armadura. Aqui que entra o D'. Aqui, ó, eu preciso definir o diâmetro das minhas barras, que no caso aqui eu vou começar com 10 milímetros, o número de barras, 6 barras, e o D', que é esse valorzinho aqui que ele tem no desenho, que é essa dimensãozinha aqui do meio da armadura principal até a face externa da estaca. Então, ok. E depois, posteriormente, você vai ter que entrar com os esforços. Os esforços, a gente viu que o coeficiente de ponderação dos esforços continua sendo 1,4. E os esforços que a gente vai precisar determinar é esforço normal e momento fletor. O Pcalc não fez cálculo de armadura de cisalhamento. Então, esse aqui a gente vai ter que fazer manualmente. Então, tá. NK, então, vai ser 305,63. Então, aqui, altera isso aqui se não tiver 1,4. NK. E ele até fala aqui, ó. N menor que zero para compressão. Então, eu tenho que colocar menos 305,63. O momento em X e momento em Y não vai ter. A gente vai ter só um M. Esse momento vai ser igual a 13,6.
Confere se a tua unidade de medida está correta aqui em cima. Vou dar um OK. Como que eu sei se está correta, professora? Vem aqui, ó, em dados, unidades. E aqui você pega e configura, se não tiver igual ao que está aqui para mim. Beleza, e agora? Fiz isso, defini minha geometria, defini minha seção, a armadura que eu vou considerar, e a carga, e calculo. Calculando aqui, vejam o que aconteceu. Deixa eu voltar lá para baixo. Veja só o que aconteceu. Aqui embaixo vai dar um fator de segurança. Esse fator de segurança, ele leva em consideração a, os esforços solicitantes e os esforços resistentes. O que eu tenho que fazer? Os esforços resistentes dividido pelo esforço solicitante sempre tem que dar maior ou igual a 1. No meu caso aqui deu 0,98. O que isso significa? E está vermelhinho ainda. Isso significa que a minha seção transversal ou a minha armadura não é capaz de resistir a esses esforços. Então, o que eu vou fazer? Você vem aqui na armadura, aí você pode trocar de diâmetro da armadura, ou, para mim, eu acho que vai ser mais viável aumentar uma barra. Aumentei uma barra, dou um OK e faço a verificação de novo. Opa, agora foi para 1,09. Agora sim, agora significa que as minhas forças resistentes estão maior que as minhas forças solicitantes, então tá OK. Então eu vou ter que pegar e determinar, vou ter que utilizar uma estaca com 7 barras de 6 e não o mínimo da norma. 7 barras de 10 milímetros e não aquele mínimo da norma que são 6 de 10. Feito isso, aqui eu tenho toda a parte explicando, né, certinho, cada um dos passos. Feito isso, fiz a correção. O dimensionamento está OK, pois eu tenho um FS de 1,09, fator de segurança de 1,09. Para o detalhamento, o que eu preciso para o detalhamento? Eu preciso agora determinar o comprimento de ancoragem. O comprimento de ancoragem da minha armadura é uma armadura de 10, sem gancho. Como é uma armadura que vai estar comprimida, armaduras comprimidas, a norma fala que não é para ter gancho. Então, ela não vai ter gancho e tá na boa aderência. Então, eu tenho 38 centímetros aqui, no mínimo, que eu preciso para ancorar a minha estaca. Essa ancoragem é a armadura que vai para cima. Essa armadura aqui, ó. Essa armadura que tá aqui sobrando. É a armadura que vai ficar dentro do meu bloco. Comprimento total da armadura, então, vai ser o L, né? Que é aquele 8,5, mais o comprimento de ancoragem longitudinal deu 88 centímetros de comprimento. A armadura principal ficou 10, FI de 10 com 888 centímetros. Agora vamos ao dimensionamento da armadura transversal. A armadura transversal, a gente vai ter que fazer manual. Não vai ter softwarezinho para ajudar, não. Então, eu tenho que verificar aqui o esforço cortante de cálculo, né? Que vai ser o esforço cortante característico que a gente calculou no F2 vezes a coeficiente de ponderação das ações. A largura da estaca, aqui, a gente vai considerar a largura igual ao próprio diâmetro da estaca. A altura útil, aqui, na literatura, recomenda-se que elementos circulares seja considerada a altura útil como 72% do diâmetro do elemento circular. Então, aqui, por isso que eu não vou considerar cobrimento, nem as armaduras, para poder determinar a altura útil. Então, aqui, simplesmente vai ser 72% ou 0,72 vezes o φ da estaca. Isso aqui é a altura útil da minha estaca.
E eu até coloquei essa observação aqui. Recomendação da literatura. Primeiro de tudo, no dimensionamento de armadura transversal, qualquer dimensionamento que seja, a gente começa com a resistência da biela comprimida, que é o VRD2. Então, o VRD2 é dado por essa fórmula que está aqui. Alfa V2 é calculado aqui considerando o FCK em MPa. E aí eu dividi aqui por MPa para ele poder entender que isso aqui é para ser em MPa e dividir e sair um valor adimensional. Isso aqui foi só. Isso aqui foi porque eu já estou considerando todas as minhas unidades de medida estão dentro das minhas equações. Então eu tive que fazer essa adaptação aqui para ele poder me dar um valor adimensional. Então meu VRD2 vai dar 126,99. 126,99 é a resistência das bielas comprimidas. E eu tenho uma solicitação de 20,41. Então, 20,41 é menor que 116,99, então tá ok. E a minha não vai acontecer o esmagamento da biela. Parcela de força cortante absorvida por mecanismos complementares à treliça é o VC, que é dado por essa fórmula. Essa fórmula precisa determinar o VCTD, que é a força de cálculo atração do concreto. A força de cálculo atração do concreto está aqui. Essas formulações vocês já viram. Então, o VC vai ser igual a 22,52 kN. Parcela da cortante que é absorvida pela armadura, então, vai ser o VSD menos o VC. Deu um valor negativo aqui. Ou seja, o VC é maior que a solicitação. Isso significa que, teoricamente, a própria seção transversal do concreto já absorve todo o esforço cortante, não precisaria de armadura. Porém, para manter a ductibilidade da armadura, a gente precisa considerar uma armadura mínima. Se o teu não der negativo, veja lá na apostila de armadura, tá, o cisalhamento, veja como é que calcula a área de aço, certo? Aqui deu a mínima. Beleza. Deu a mínima, então eu vou colocar aqui o meu AS mínimo dado por essa formulação. Esse centímetro aqui está embaixo justamente para entender que o BW tem que vir em centímetro. E aqui eu adaptei para ele poder me dar o valor certinho, centímetro quadrado por metro, tá? Isso aqui, esse centímetro aqui de baixo e isso tudo aqui que eu fiz foi para adaptar para eu poder pegar e considerar as minhas unidades de medida certinho. No detalhamento, então, o diâmetro dos estribos adotado vai ser os 5 milímetros, aquele mesmo que eu adotei primeiramente lá. A área da seção de uma armadura, né, de uma barra, vai ser igual a 0,2 centímetro quadrado. A quantidade de ramos é 2. Eu tenho, se você a, cortar a estaca bem no meio, você vai ver 2 raminhos ali. Quantidade de estribos, então, em 1 metro. Como essa armadura vem em centímetro quadrado por metro, a quantidade de barras em 1 metro vai ser igual a 7,84 por metro, né? E como que eu sei disso? Eu pego a área de aço mínimo e divido pelo número de ramos vezes a minha, a, a minha área de aço para uma barra. Isso aqui seria a mesma coisa que eu pegar a área de aço mínima, dividir pela área de aço, né? Que no caso é a mínima, mas você pode ter a situação onde não é a área de aço mínima, mas é a área de aço calculada. Então, a área de aço dividido pelo número de ramos e depois essa área de aço dividido pela área de uma barrinha. Eu arredondei aqui para 8, então, por metro. E o espaçamento entre os estribos, aqui 1 metro, né? Dividido pelo número de barras por 1 metro, deu 12,5 centímetros. Aqui eu nem fiz aquelas outras verificações de espaçamento máximo e tal,
porque deu um valor aí dentro dos limites de 30 centímetros, mas é bom pegar e fazer aquelas verificações, igualzinho a gente faz em viga, ok? Certo. Aí vamos lá. Para armar, então, até 8,5 metros de profundidade, eu tenho a quantidade de estribos, que vai ser o quê, né? Aqui, o número de estribos em 1 metro vezes comprimento total, deu 68 barras, 68 estribos. O comprimento do meu estribo, aqui, eu fiz perímetro, né? Mas esse perímetro é o perímetro onde vai ter o estribo, então eu desconto, eu pego o fio da estaca, desconto 2 vezes o comprimento, que é dos dois lados, e desconto um fio do estribo, que é para poder pegar no meio, bem no meio do estribo. Então deu 68 centímetros. O comprimento da dobra ou da ancoragem do estribo eu coloquei como 10 centímetros. E o comprimento total da armadura eu coloquei como o comprimento da armadura transversal mais 2 vezes o comprimento da dobra, que deu 88 centímetros. E é isso a parte de dimensionamento.